vocês, ó, lá próximo ao guarda-sol azul. Ali é uma outra árvore, tá? É outro cajueiro. Se vocês repararem, ele tá lá mais, tá mais afastado, né? E o crescimento que ele faz é só pra cima, em direção à luz do sol. A gente chama de fototropismo, tá? O maior cajueiro do mundo faz esse processo de crescimento pra cima, em direção à luz do sol. Mas ele tem também um outro tipo de crescimento, que é o chamado geotropismo. Geo de terra, tropismo de atração, crescimento. Se vocês repararem aqui no tronco principal, ó, todos os galhos que saem vão em direção à terra. Tocando aqui no solo, ele enraiza, pega força, volta a crescer em direção à luz novamente. Aí ele sai fazendo essa movimentação semelhante a um mergulho na terra. É assim que ele vai se espalhando, tá? Se a gente observar aqui, ó, nessa lateral, dá pra ver bem nitidamente essa mergulhia. É assim que chama na botânica, tá? Ali do outro lado dá pra ver também. E assim o cajueiro vai-se embora, tá fazendo esse mergulho na terra. Hoje o cajueiro tem 9.100 metros quadrados, quase um hectare de uma árvore só. Ele segue crescendo, só que como está ilhado pela urbanização, ele não consegue mais crescer. Ali é asfalto, né? Ele não tem força para fazer esse mergulho no asfalto. A idade aproximada, 135 anos, segundo os relatos dos nativos aqui da região, os mais idosos, né? Ele ainda frutifica no período de novembro, dezembro, janeiro, nosso verão aqui no Brasil, né? Coloca um fruto que a gente chama de caju-maçã, por causa da semelhança do tamanho do caju com o tamanho de uma maçã. Amarelinho, bem doce, muito suculento. Geralmente quem experimenta o caju daqui gosta bastante por ele ter essa característica de ser docinho, né? Tem a astringência, aquele amarrado que é normal de todos os cajus, mas ele é super docinho. Aí fica aí a dica para quem quiser retornar e experimentar o caju. Dezembro é o mês do auge, certo? Quem teria plantado o maior cajueiro do mundo, gente? Nós não sabemos. É um dos mistérios que circunda aqui a história do lugar. Nós temos apenas hipóteses. Os pássaros, os macacos, os morcegos fazem aí a dispersão da semente e quando se alimentam do caju, né? Aí nós temos duas histórias que são mais famosas. Todo mundo aqui na região conhece muito bem essas histórias. A primeira seria de um senhor, que ele foi um nativo aqui da região, um pescador chamado Luiz Inácio de Oliveira. Foi o primeiro dono aqui desse lugar, na época que era um sítio. Aí tem gente que acredita que ele poderia ter plantado e cuidado da árvore. O segundo possível plantador mais famoso seria esse daqui, ó, que é a cutia. Esse animalzinho que está representado perto do tronco principal. Ela é um roedor, assim, mais ou menos do tamanho de um gatinho, e se alimenta da castanha do caju. Na casca da castanha, pessoal, tem uma concentração de ácido, é o chamado ácido anacárdio. Aqui no Rio Grande do Norte a gente conhece como leite da castanha. Tem gente que usa esse leite da castanha para fazer desenhos na pele, né? Falam que é tatuagem com leite de castanha. Não recomendo, ficam bolhas horrorosas, certo? Esse leite ele faz queimaduras de até 2º grau na nossa pele. Então a cutia, que não é besta, para se alimentar e não queimar a boca comendo, ela faz o processo de enterrar no solo, deixa lá alguns dias, depois ela retorna para poder comer aí a castanha já livre desse ácido, né? E nesse processo ela esquece as castanhas enterradas, né? Poderia então ter plantado o maior cajueiro do mundo. Essa é a segunda versão. Vocês escolhem qual acreditar. Eu particularmente gosto mais dessa história da cutia por ser aí um processo natural da natureza, né? Eu sou mais apegada a essa história. Para encerrar, gente, quem teria descoberto, quem fez a comprovação científica de que aqui é uma árvore só? Em 1993 veio aqui o pessoal do Guinness Book, o livro dos recordes. Ao chegar aqui com sua equipe de pesquisadores, eles tiveram a impressão que a maioria das pessoas tem, olhando esse emaranhado de galhos, acharam que aqui tinham várias árvores. Como é que eles fizeram para poder comprovar, gente? Primeiramente, repararam que o cajueiro faz o geotropismo, faz essa mergulhia na terra, né? Então, escavaram aqui, ó, ao redor do tronco principal, certo? Não em tudo, apenas por aqui. E nos galhos mais grossos que aparentam ser outras árvores, a fim de visualizar as conexões dos galhos com o tronco principal, né? Para saber mesmo se ele fazia essa mergulhia. E também para verificar se as raízes dos galhos grossos eram pivotantes ou secundárias. O que isso quer dizer? A raiz do tronco principal é o que a gente chama de pivotante, a raiz mais grossa, profunda, acessa lá os lençóis freáticos e garante a sustentação da árvore. Já os galhos, eles têm raízes secundárias, são mais fininhas e superficiais. Então, com essa diferenciação, eles conseguiram atestar, né, que é uma árvore só. E o cajueiro virou o maior cajueiro do mundo no Guinness
link, a gente tem esse livro exposto lá na frente, certo? No Espaço Cajueiro, pertinho da recepção, se vocês tiverem curiosidade de olhar. Lá também tem essa história contada, escrita e algumas imagens, dá para fazer aí uma linha do tempo do crescimento do cajueiro, vamos dizer assim. Também lá na frente à direita, gente, vai ter um mirante para vocês subirem e ver a copa da árvore. Dá para ver um pouquinho da praia também. Seguindo por aqui, vocês vão fazer um passeio por dentro do cajueiro, tá? Ter uma noção do tamanho dele. Se tiverem dúvidas a mais, só se aproximar que a gente troca ideia, tá bom? Obrigada pela atenção de vocês, gente. Valeu, Linda.